Olá a todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje com o tema "É possível combater a corrupção?" E para tratar desse tema extremamente complexo, até porque é algo histórico que já está enraizado na sociedade brasileira, está aqui conosco no estúdio o professor Fernando Veras Bezerra, que é advogado, professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, com experiência em Direito Processual Civil e Processo Tributário. Também conosco o professor Tiago Andrade, que é advogado e professor do curso de Direito da Unicristos e da pós-graduação da Unifor e também da Unicristos, com experiência em Direito Corporativo. Colegas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, para contribuir com essa discussão. A expectativa, acredito, aqui dos nossos ouvintes é tremenda, para essa pergunta. O título é uma pergunta: é possível combater a corrupção? Aí eu já deixo aqui, Fernando, para você iniciar. É possível? Possível. Eu acho que na vida a gente só pode dizer que não é possível quando a gente já morreu. Mas assim, desde já agradecer, Clécio, mais uma vez o convite, agradecer por conhecer aqui o Tiago, estar de novo aqui na TV da Transparência, essa casa que muito nos abriga aqui e nos deixa debater com a independência e poder falar o que a gente pensa, Eu acho que o debate ele começa, como você bem colocou, de uma análise histórica, Eu sempre digo em sala de aula, e esse problema da corrupção é um problema que eu brinco muito porque é um contrato que Dom João fez com Napoleão, Napoleão entrou com o pé, Dom João entrou com as nádegas e quando ele veio de Portugal ao Brasil, e aí a nobreza foi pega de surpresa com a invasão, ele teve que abrigar aquela nobreza sem dinheiro dentro da nossa administração pública. E aí muito da nossa cultura, dessa burocracia de carimbo, do jeitinho brasileiro, ela começa nesse momento e vai se enraizando, E aí, como você bem colocou, e a gente tem essa discussão aqui hoje, a gente tem hoje um escândalo do INSS que vai ser falado aqui um pouco mais à frente, mas o problema é porque isso está enraizado de um jeito que às vezes a gente não percebe e nem consegue entender como é que ele se dá. Dentro das aulas de tributário, um dos exemplos que eu gosto de citar, até para vocês entenderem muito bem, diz respeito à cobrança de tributo. Cobrança de tributo é uma coisa que ninguém gosta, eu brinco muito, Se Deus criou o cartão, o diabo criou a fatura, e aí dentro do diabo também está o boleto do tributo. Tributo é sempre algo difícil porque é aquela contribuição que a gente dá ao Estado, e quando o Estado ele não devolve na mesma proporção, a gente sempre acha que ela vai ser injusta ou indevida. E aí, o exemplo mais comum que eu digo, de corrupção que está enraizada, às vezes a gente nem percebe, diz respeito, literalmente, como eu falei para vocês, na cobrança de tributo. Como é que é isso, Fernando? Então, no direito tributário, a gente tem uma discussão muito mais complexa sobre a questão de lei no tempo. Por exemplo, o fisco ele só vai, às vezes, agir numa cobrança anos depois do fato que gerou o débito. Então, o fato que gerou o débito tem 4 anos. O fisco chegou hoje para cobrar. No dia do débito, a lei era de um jeito. Hoje, a lei é do outro. A noção do leigo é que eu vou pagar o tributo de acordo com a lei atual. Contudo, entretanto, embora todavia, porém, não é isso que está na lei tributária. Na lei tributária, ele diz que eu vou cobrar o tributo na lei da época do fato. E aí, nasce um dos problemas da corrupção. E a gente vou jogar depois a bola aqui para o Tiago, para ele poder ver nessa parte do setor corporativo, certo? Um fiscal, às vezes mal intencionado, na hora de cobrar o tributo, ele, em vez de aplicar a lei correta, ele vai aplicar a lei com maior valor. E aí você pensa, por que isso, Fernando? Vários motivos. Um deles pode ser a corrupção, outro deles pode ser porque ele ganha produtividade. Quanto mais ele cobra, mais aquela produtividade vai ser incorporada ao salário dele, então ele ganha mais. Mas, Fernando, isso não é o correto. O problema é que os mecanismos que a gente tem para combater esse tipo de norma não existem. Nós temos um mecanismo para combater a cobrança a menor, mas a cobrança a maior nunca aparece. E aí o que acontece na prática, quando é o caso de corrupção? O fiscal chega para o empresário, diz para o empresário: rapaz, gostei de ti, tu torce Ceará também, teu time é bacana, só por você, é sempre aquela história do negócio único, Só para você, por você, eu vou fazer um desconto. E esse desconto não tem nada de desconto, ele vai aplicar a lei correta. E a lei correta, antigamente, dava a ele um valor a menor. Ou então ele tem que fazer um cotejo, olhar as multas que ele tem para aplicar, da lei da época ou da lei de hoje. Qual é a multa que ele aplica? A que for mais barata
para o pagador. Só que na prática, às vezes, ele também não faz isso. Então, às vezes, ele vai fazer isso através da cobrança do tributo em si ou da multa. Qual é o problema? O empresário acha que tomou uma vantagem. Ele acha que agora ele ter pago alguma coisa para aquele fiscal, né, tornou ele uma pessoa diferente dos outros empresários. Ele conseguiu um caminho que vai fazer com que o preço do produto dele seja mais barato, porque ele não pagou o tributo na cabeça dele no valor que ele teria, então ele economizou. Só que não acontece isso. Não é fato, né? Não é fato. Não é fato. Não é fato. O fiscal, por sua vez, sabe que não vai ser pego, porque na hora que ele for pego por alguma coisa, não, cara, eu cobrei o tributo menor. O cara foi lá, fez uma defesa, realmente está correto, a lei diz que ele tem esse direito. E eu vou punir o cara por aplicar a lei? Então, hoje, essa questão da corrupção, e como eu disse, isso está tão enraizado, daí eu ter ido lá em Dom João, para mostrar que esse caminho histórico, ele vai evoluindo, ele vai se aperfeiçoando, vai criando raízes e complexidades que nós não estamos ainda totalmente preparados para isso. Perfeito. Né? Professor Tiago Andrade, né? O Fernando já inicia aqui, nos colocando aqui que tem raízes, né? Que quer dizer, a questão é uma questão que demanda um olhar, né, mais para essa complexidade, demanda um olhar mais técnico, né? A questão que eu penso é o seguinte: a gente tem discutido muito que existe corrupção. Existe corrupção. Mas a discussão descendo, né, para questões já que o Fernando aponta aqui, né, olha, tem alternativas isso, tem aquilo, a gente não desce para esse nível, né? Eu digo o nível que diz assim, aqui é um nível de buscar encontrar uma solução, né? Perfeito. Deixa aí com você aí para as suas primeiras reflexões. Bom, agradecer o convite, Clésio, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar junto com o Fernando, também conhecendo agora, já tinha ouvido falar bastante, né? Então, um prazer aqui participar desse momento com vocês. E, sobretudo, o Clésio aí, que é nosso colega de casa, né? A gente, então, já pode compartilhar algumas coisas que, inclusive, a gente já conversou nos bastidores, né? Mas eu acho que, para começo de história, como se diz, eu inclusive concordo com o Fernando, acho que existe sim uma solução, porém essa solução não é tão simples assim. Porque eu acho que o primeiro ponto aqui que tem que ser levado em consideração é que a gente está falando de uma falha estrutural. Né? E nesse sentido, eu acho que todo esse contexto histórico que o Fernando trouxe é muito importante para a gente analisar, ver esse aperfeiçoamento e, mais uma vez, entender que é uma falha estrutural. Eu não lembro exatamente o ano, mas alguns anos atrás a gente teve uma discussão sobre a questão do sistema penitenciário brasileiro, onde lá se falava exatamente do estado de coisa inconstitucional no que diz respeito ao sistema penitenciário brasileiro. E isso para falar de uma falha estrutural. Ao meu ver, a corrupção também se trata de uma falha estrutural e, se duvidar, de uma proporção tão grande quanto essa. Naquela a gente discutia sobre direitos humanos, coisas nesse sentido, mas nessa a gente também tem aí no final da linha a gente também tem alguns direitos aí, e por que não falar também de direitos humanos aí sendo inobservados. Então, para mim, isso se trata de uma falha estrutural e, como tal, né, a gente precisa corrigir do mesmo modo. Então, envolve um esforço estrutural para a gente avançar nesse sentido de ultrapassar essa corrupção. E quando a gente fala sobre questões como essa, eu não consigo visualizar isso se não olhando também para outros aspectos. A exemplo da educação. Sim. Se a gente está falando de uma falha que é estrutural, a gente precisa revisitar alguns pontos e por que não começar da educação? Porque se a gente está falando de corrupção é porque a gente teve aí um cenário que foi acontecendo, como o Fernando bem destacou aqui, foi aperfeiçoado. E como é que a gente combate isso? Então, acho que um dos pontos aqui importantes para a gente revisitar é uma educação, e essa educação voltada desde os primeiros ensinos mais básicos que sejam. A gente também falava em alguns outros aspectos no mesmo sentido sobre o empreendedorismo. Mas a minha preocupação ainda vai além, porque a gente tem, principalmente no nosso sistema brasileiro, uma preocupação exacerbada com a norma. Só que a norma,
não adianta, e não sou eu que estou falando, estou reproduzindo, na verdade, a gente tem que buscar concretizar a norma jurídica. Porque se não adianta a gente ter várias normas falando do que deve ser feito, se a gente não buscar concretizá-las, né? Então, por exemplo, é a ideia de que se fala da norma simbólica, o professor Marcelo Neves. Então, a gente tem que buscar a concretização da norma jurídica. Aí, conectando esse ponto, para fechar essa primeira reflexão, nada mais importante do que a gente revisitar o artigo 37, né, que vai falar exatamente dos princípios básicos, o famoso LIMP, né, que a gente muitas vezes fala sobre ele nesse mnemônico, mas que é muito importante e não adianta estar na Constituição, assim como outros princípios. Sim. O princípio da livre iniciativa, por exemplo, transcendendo aqui essa seara mais pública, indo lá para o âmbito privado, se a gente não concretizar a norma jurídica. Porque no final do dia vai ser tão somente mais uma norma e, nesse sentido, uma norma simbólica sem concretização. Sem efetivação. Né? Sem efetivação. Eu vou aqui chamar o Tiago. Hoje nós estamos aqui com colegas aqui com o mesmo nome, né? O colega da técnica, Tiago, e aqui na bancada conosco está o Tiago, né? Tiago da técnica. Eu pediria aqui, Tiago, para você colocar para a gente aí o primeiro slide, né? Que inclusive aqui os colegas já trouxeram essa discussão, né? O que confirma aqui o fato de que nós estamos diante de um problema estrutural, né? Ou seja, nós temos ali o INSS, digamos assim, é a bola da vez, né? Mas vem já outras, né? Então a gente tem aqui a manchete do UOL que nos traz fraude no INSS. Veja os esquemas que marcaram os 35 anos de história do Instituto, né? Ou seja, há 35 anos que o INSS, né, é instituído, e nesses 35 anos a gente tem uma reedição a cada ano de escândalo, né? Alguns anos até com alguns escândalos a mais, né? Em mais de 3 décadas, o INSS sofre fraudes constantes envolvendo servidores, advogados, empresários. Operação Sem Desconto tenta, aqui agora, né? A Operação Sem Desconto tenta desvendar mais uma, né? Tem ali ainda o fato de que desde a sua criação em 1990, a história do INSS é marcada por fraudes bilionárias, esquemas religiosos e sucessivas operações da Polícia Federal, né? Tem aí o especialista em direito previdenciário Rômulo Saraiva, mapeou pelo menos 400 episódios de fraudes envolvendo o Instituto. Isso aqui é o que aparece, né? São casos de diversas naturezas, que é a fala do advogado, desde irregularidades na arrecadação previdenciária de empresas até esquemas relacionados a benefícios assistenciais rurais, né, falsidades ideológicas e práticas médicas, né? Explica aí o entrevistado da matéria, né? E aí eu traria aqui para a gente mais um. Esse aqui é o grande problema que a gente enfrenta, né? Não há nenhuma dúvida de que a gente vai assistir nos próximos anos outros episódios e a gente fica sempre no escândalo, né? Acontece o escândalo, traz a manchete, um pouquinho de indignação aqui e ali, mas a gente não para assim, agora vamos discutir, vamos para outro nível de discussão, né? Vamos colocar aqui a bola no chão e dizer assim, que ações a gente pode empreender para resolver essa questão, né? Eu não sei se é uma sensação minha assim de vamos deixar isso acontecendo, né? Porque não fui eu que fui flagrado agora, então eu passei dessa vez, né? Então continua e segue o jogo, né? Segue o jogo. É isso, Fernando? Eu acho que o Thiago foi mais feliz do que eu quando ele botou que a educação é o momento inicial para a gente poder dar uma partida em aula, né? E por falar em educação, já puxando um assunto, tem um livro excelente que se chama Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini, do INSPE. Hoje ele está nos Estados Unidos, eu não sei se ele ainda está nos Estados Unidos, o Sérgio Lazzarini, mas é um livro que ele é fruto do começo daquela operação da Lava Jato. Outros escândalos, outra questão de fraude. E ele vai mostrando o que o Thiago falou, a questão da falta de educação que a gente tem. É óbvio que a gente vai ter problemas de corrupção daquelas pessoas quando a gente tem problemas de financeiros. É óbvio quando a população está em situações, né, de quase lutar pela sobrevivência, e aquela pessoa vai tomar alguma atitude que talvez para ela, do ponto de vista do valor ético-moral, não seria o adequado. Mas diante de situação de sobrevivência, ela toma. Só que aí, pelo lado do Sérgio Lazzarini, eu gosto de tratar desse lado, porque é justamente das pessoas que não precisam passar por isso. Daquelas pessoas que detêm a maior parte do capital brasileiro. E o livro do professor Sérgio Lazzarini, ele mostra pra gente que esse capitalismo brasileiro, ele não é um capitalismo.
né? Ele é um capitalismo na ideia inicial, mas porque essas grandes empresas, elas foram criando laços com o governo, né? Por isso que é o nome capitalismo de laços. E aí é o apelido que se dá da Odebrecht, né? E da Odebrecht na América Latina, o pessoal até brinca que a Odebrecht ela foi tão grande que ela era um país. E era o chamado Odebrechtquistão. Era a mídia sempre fazia essa menção. E aí a gente tem um outro lado da educação que também tem que ser dado e que o Thiago bem colocou, porque não existe corrupção sem um corruptor. A corrupção ela só existe porque ela encontra a guarida no corruptor. E aí uma das coisas que a gente já colocou é a questão de educação de valores, porque a questão do dinheiro e da sobrevivência, ela é muito difícil quando chega num ponto desse. Eu conseguir conscientizar uma pessoa é um trabalho muito maior, mas se a pessoa está em condições normais de vida, se ela não está passando por nenhum problema financeiro, se, como a gente diz aí, né, no dia a dia, no perrengue, né, e ela tem condições de ter uma vida boa, adequada, a família está tudo bem, para que ela precisa entrar nesse nível de situação? Para que ela precisa procurar uma corrupção? Para que ela vai investir dinheiro para que a corrupção continue? Né? Eu falo isso porque o empresariado nosso, ele sofre muito. Porque eu não consigo ter um livre mercado justamente também por isso, porque não vai ter concorrência leal. Perfeito. Esses laços criados eu vou estar interligado ao Estado, eu vou impedir que as startups, que essas empresas que estão nascendo, elas consigam se desenvolver, porque eu acabo concentrando os investimentos em determinados locais. E aí o setor privado ele fica às vezes de mãos atadas. E eu acho que a educação é um primeiro ponto, é um ponto inicial. O Thiago também foi muito feliz quando ele falou, né, da falência do legislador. O legislador é sempre repressivo. O ser humano ele é muito hábil em criar mecanismos. Toda vez que a gente tem uma lei, pode ter certeza que já tem alguém pensando em como criar uma falha, um mecanismo para burlar aquele sistema normativo atual. Se a gente não tem uma mudança de pensamento, né, é difícil. E aí outro ponto que vale um debate muito grande, que tem essa questão do serviço público, é que o judiciário, e aí tem um livro do Dworkin muito interessante, que é Levando Direitos a Sério, né, que é um autor que a gente sempre coloca, mas é literalmente, o tema do livro é esse, eu tenho o direito de levar a sério. Qual seria? O papel do judiciário, infelizmente, em ter que dar uma certa peso maior nesses processos de corrupção. O CNJ já coloca nas metas de julgamento, hoje, são metas de julgamento, os magistrados têm metas para não deixar esses processos acumularem, mas ainda é uma meta muito, como é que eu posso dizer para vocês assim, muito tímida, porque é uma meta em que ela fala em um critério temporal. Se eu for usar só o critério temporal, eu vou estar preocupado só na prestação do tempo e não na qualidade do serviço. Então, eu gosto também de dizer que nas outras áreas do conhecimento, ninguém, por exemplo, medicina é a mais gritante, né, que é mais fácil para o nosso público poder entender. Ninguém aqui vai operar a cabeça com o ginecologista. Nenhum problema com o ginecologista. Ao contrário, são médicos, né, em tese, ambos estão preparados, mas eu vou procurar um especialista. E no Brasil, infelizmente, quem está julgando os casos é um médico generalista. O juiz, e eu tive um professor muito bom, o professor Marcelo Guerra. O professor Marcelo Guerra brincava muito, porque ele também é juiz do trabalho, e ele dizia que parecia que a classe, não os juízes do trabalho, mas a classe, de uma maneira em geral, ainda estava muito naquele momento, né, de achar que eles eram os detentores do poder. Sou juiz, logo sei. Aquele silogismo, aquela lógica, né? Estou como juiz, então eu sei de tudo. Ou estou preparado para julgar tudo. Isso não existe. As relações são muito mais intricadas. A sociedade se desenvolve muito mais rápido que as leis. E aí o Thiago pode dar exemplos aqui do mundo corporativo para a gente, de negócios jurídicos que sequer a gente ainda tem previsão de como é que a gente vai normatizar. Perfeito. Né? E se a gente não... Eu acho que passa também por uma mensagem. Educação e uma mensagem que o judiciário poderia dar, não só no quesito temporal e no quesito qualidade, mas como no quesito qualidade? Estabelecendo aí uma questão de especificação. A gente hoje, o Thiago também muito bem colocou, o impacto da corrupção. Né? Se é lugar comum aqui no Brasil, para um estudo do BID,
né, que se estimula que a corrupção está em 20% a 30% do nosso PIB. É um absurdo. Exatamente. Então, você for ver o impacto da corrupção, é um estudo. De novo, eu não tenho como saber porque, como a gente viu, 400 fraudes que foram descobertas. E as que não foram descobertas. Então, 20% a 30% é muita coisa. É muita coisa. O que está em curso aqui enquanto a gente está conversando, né? Exatamente. Esperando a vez de ser descoberto, mas nem sempre é. Tiago, eu vou aproveitar aqui a deixa aqui do professor Fernando e já trazer para você uma questão que você levantou aqui. Mas a gente levantar aqui alguns aspectos, né, normativos. Eu vou pedir o Tiago aqui, o Tiago da técnica aqui, para colocar para a gente o slide 2, né? E aqui a gente tem aqui, que trazer aqui essa informação para os nossos ouvintes. Trouxemos aqui o artigo 37, que você fez referência, né, da Constituição Federal, trazendo aqui a informação para os ouvintes. O artigo 37, ele nos diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí a gente vem com os artigos e parágrafos, né? Trouxe ali para motivar essa discussão ali o quarto que nos diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, né? Não é falta de norma, né? Eu acho que você já trouxe aí um pouco disso. Pode trazer, inclusive, para os nossos ouvintes aí outras normas aí que reforçam, né? Mas a questão não é essa, né? Norma existe, né? Isso. E legal que eu escutando o Fernando... Só para interrompendo, me permita, para aquelas questões que ainda, a gente não tem nem previsão de novos negócios, né? Me desculpa aí interromper. Não, tranquilo, fica à vontade. É legal porque o Fernando vai colocando alguns pontos, eu vou lembrando de algumas outras coisas e a gente vai complementando aqui, né? Mas aí, antes da gente ir para o artigo 37, que estão acontecendo nesse exato momento e a gente não sabe, porque isso a gente apenas está descobrindo, né? Descoberta, né? A gente está tirando o véu, né? Tá acessando a informação, né? Então, tem muita coisa aí que a gente não vê ao longo de todos esses anos, enfim. E o legal daqui hoje é que a gente está fazendo uma reflexão bem técnica para tentar se aproveitar aqui do que a gente tem de elementos técnicos, legislativos, entre outras coisas, né? Mas o próprio artigo 37, o interessante é que ele fala, obedecerá. Isso é um imperativo, isso eu não estou orientando, eu estou impondo. A administração pública obedecerá. Então, a gente está falando de uma norma que ela deve vincular aí essas ações e a gente não tem escolha. Aí a gente volta para a ideia da concretização da norma jurídica. Várias outras normas, e aí para além daquilo que diz respeito à administração pública, mas lá no artigo 170 da ordem econômica, vai falar de livre iniciativa. O Fernando também levantou a livre concorrência leal ou desleal. Realmente é muito complicado você falar de uma concorrência leal, né, diante de tantos pontos que a gente tem aqui. Não é bem o foco do nosso debate hoje aqui, porém, a gente tem um ponto muito interessante, que é se a gente passar por diversos locais da nossa Constituição e de mais outras normas infraconstitucionais, a gente vai ver que não tem, de fato, uma concretização efetiva da norma jurídica. O Fernando também colocou aqui, né? O legislador se preocupa muito em legislar e muitas vezes responder a determinados fatos com mais uma norma. Uma norma falando sobre alguns aspectos. Aí vamos para outro exemplo bem interessante, que foge um pouco da administração pública, mas que no final, para mim, público e privado, a gente consegue fazer várias analogias e inclusive se aproveitar de situações que deram certo em um e outro. Né? Mas a gente teve, há alguns anos atrás, 2021 mais ou menos, o marco legal das startups. Né? Já que o Fernando falou das startups aqui, né? Que foi muito importante naquele momento. Né? Então, o legislador ele veio a legislar em 2021 coisas que já aconteciam há bastante tempo para dar resposta a algumas ações especificamente.
Melhorou um pouquinho, mas deixou muito a desejar. E a gente tem essa ação sendo replicada em diversas outras áreas, que é o exemplo aqui do nosso artigo 37, que é muito importante. Mas, ainda sobre o artigo 37, que é o que toca hoje a nossa conversa aqui, porque toca nessa situação da corrupção, o que eu entendo que a gente deveria fazer é se utilizar aí do que a gente tem observado, e eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso, mas só para já fazer algumas conexões, aquilo que deu certo na ideia do dever de conformidade que a gente chama de compliance, né? O que a gente pode se utilizar disso, que é aplicado no âmbito privado, para o âmbito público? E aí um outro ponto muito importante, a ideia, que o Fernando também destacou isso aqui, mas a ideia de não olhar apenas quando aquilo aconteceu, ou seja, reprimir aquilo. A gente tem que trabalhar na prevenção. Aí entra a ideia da educação, entra a ideia da educação voltada para o empreendedorismo, que a gente também tocou rapidamente aqui, mas uma educação voltada para valores mais básicos, mais introdutórios até mesmo do que aquilo que a gente falaria se a gente fosse para o lado do empreendedorismo. E nesse ponto tem algo bem importante que eu acho que é interessante, a ideia de gestão de risco, você transcendendo a ideia de gestão de risco para o setor público. Porque assim, no final do dia, quem está por trás do órgão é um ser humano, né? É uma pessoa. E enquanto ser humano, falível, né? Passivo de erro. Salvo engano, Karl Popper, né? Que fala sobre a falibilidade humana, né? Então, a gente tem ali, nesse sentido, uma pessoa que pode cometer diversos erros. E aí? A gente vai apenas regular isso ou dar uma resposta para isso quando acontecer esse erro? Aí é que entra a prevenção, aí é que entra a gestão de risco, a gestão de situações como essa, para a gente evitar que isso se repita, né? Porque isso, como tu também levantou aqui, Clésio, isso vai acontecendo e se renova ali as pessoas, se renovam as pessoas e acontece de novo e mais uma vez, publicidade, esquece, volta a acontecer e se torna um ciclo vicioso. E como é que a gente resolve isso? Ao meu ver, e aí objetivamente, tentando fechar essa segunda parte de reflexão, a gente também trabalhando naquele primeiro momento a educação, agora, por que não, a segunda ideia aqui, a parte de gestão de risco e a prevenção dessas atividades, desses atos aí que a gente aqui está entendendo e não só entendendo, constatando que são atos ilegais, né? Perfeito. Eu vou aproveitar, já que você passou a bola, né, já trazer esse tema para a gente colocar em discussão, né? Hoje nós estamos aqui na TV da Transparência com um tema que é uma questão que nós estamos levantando: é possível combater a corrupção? E a ideia aqui é sair dessa mesmice, né, essa discussão de sempre, em que a gente tem só as denúncias, tem efetivação de processos, efetivações de prisões, mas o problema continua, né? Quer dizer, a gente não resolve o problema. Se não, né, corrupção zero, mas pelo menos uma taxa menor de corrupção, né? Nós vamos acreditar na ingenuidade que a gente vai zerar isso, né? Mas o nível, escala que a gente tem no Brasil, que é como vocês vêm colocando, né, a gente tem aí, inclusive, problemas de crescimento econômico, desenvolvimento, dificuldades de decisões de investir no Brasil, né, olhando de fora para dentro, né, eu vou entrar nesse jogo, né, eu não conheço como é que são as cartas marcadas aí, como é que são as licitações, né, apesar de muitas revoluções, a gente aqui e ali escuta ali um escândalo. Embora a gente esteja aqui, partiu da questão do INSS, né, que é a bola da vez, mas aqui nós estamos hoje na discussão do sentido mais amplo, né? E eu já queria trazer aqui, Tiago, pedir aqui para você trazer aqui, né, o slide da revista Exame, né? Dentre várias, né, formas aí de explicar o que é compliance, eu trouxe aqui uma matéria da Exame para pedir aqui vocês para esclarecer um pouco mais, né, ver como é que a gente pode trazer aí, a partir dessa discussão, inclusive de outros instrumentos também, de outras técnicas, o que é que nós poderíamos trazer para dentro das organizações públicas, né? O que é que o setor privado também pode ensinar para que a gente possa ter um melhor desempenho, né? Qualidade, quantidade,
a prestação de serviço de forma mais adequada, né? Inclusive relacionada com a missão institucional. Né? O que a Exame nos traz aqui é que compliance, em um sentido geral, é seguir um conjunto de regras. Em outras palavras, para que o negócio opere legalmente, ele precisa estar em conformidade com os padrões, leis, regulamentos e conduta. Dentre os principais tipos de compliance destacam-se comercial, trabalhista, tributário, fiscal, ambiental, penal, responsabilidade social e administração pública, né? Em suma, se trata, né, de um conjunto de práticas destinadas a garantir o cumprimento de leis e regulamentos. Portanto, por meio dessas políticas, processos e controles internos, o compliance garante que as empresas cumpram as obrigações legais, regulatórias e éticas, criando um ambiente confiável, que é isso que vocês iam trazendo aqui, né? Eu preciso de um ambiente confiável até para promover crescimento econômico, desenvolvimento, né? A gente sabe que não vai encontrar esse plano perfeito, né? Imaginando aqui que a gente vai ter uma concorrência sempre que todos os jogadores vão jogar eticamente, né? A gente tem sempre aqueles que vão continuar dando chute na canela, né? Mas é possível, né, fazer algumas coisas. Eu vou só para a provocação aqui de vocês, né? Eu me recordo aqui de uma instituição pública que adotou, aqui entre nós no Ceará, a época, né, técnicas japonesas de controle de qualidade, círculo de controle de qualidade, tudo isso com o objetivo de trazer o servidor público para participação da gestão e levar um serviço de melhor qualidade lá para a ponta, né? Quer dizer, embora a gente não tivesse focado diretamente na questão de corrupção, mas você trazia toda a função institucional, o seu funcionamento para a discussão coletiva, que essas questões ficavam visíveis. Quer dizer, se aparecesse falhas, ela aparecia, né? E não ficava aquela caixa preta dos setores ali separados, né? Mas é algo que hoje você encontra, né? Desde a indústria, comércio, serviço, né? Quer dizer, por que a gente não vê isso com mais frequência, né? Essas técnicas organizacionais aí que hoje são muito bem difundidas, qual é a dificuldade que a gente tem de trazer isso, né? Por que os nossos gestores públicos não trazem essas experiências aí, mesmo com projetos pilotos e a gente desenvolvendo, né? Eu ainda sou esperançoso que a gente consiga até nesse programa aqui mexer na cabeça aí, na consciência de alguns e desperte aí para que a gente tenha esses primeiros ensaios. Vou deixar aqui, Fernando, se você quiser. Posso começar? Iniciar. Pronto. Clésio, assim, você trouxe uma provocação interessantíssima, né? Eu já estava aqui separado quando a gente foi falar de compliance, né? Que os nossos ouvintes aqui, tá certo, e telespectadores, compliance é conformidade, como a gente colocou, né? Eu estou tomando uma atitude para estar em conformidade com as normas. Isso é interessante porque hoje em dia isso se traduz em selos, né? Sim. Eu vou chegar e vou comprar um alimento que ele não é transgênico. E aí eu quero saber, por exemplo, já é uma preocupação de maneira geral as pessoas, né, com o meio ambiente saudável. A gente sabe que o meio ambiente é finito, então eu vou atrás de saber se eu tenho um selo. Então esses selos, essas normas de conformidade, às vezes elas estão muito mais próximas do dia a dia das pessoas que a gente não percebe. Então esses próprios selos já são exemplos, né, quando eles são bem feitos, do próprio setor privado estabelecendo um fim à corrupção. Olha, será que esse cara que está dizendo que vende um produto que tem mel, está vendendo mel? Né? É uma discussão que você tem. Porque ele diz iogurte de mel, mas é o iogurte de mel? É um iogurte adicionado com mel? Será que o ideal não seria deixar isso mais claro na embalagem? Então, tudo isso, quando a gente traduz isso de maneira mais clara, de maneira mais transparente, e deixa isso mais claro, isso fica, de uma maneira em geral, muito mais fácil da gente conviver. E aí é muito interessante compliance, porque compliance está no momento agora em baixa no mundo. Até falei isso aqui para vocês. O compliance ele surge de uma norma norte-americana, naquele momento de pós-segunda guerra, de protagonismo dos Estados Unidos, né, puxando aquelas brigas, né, de mundo capitalista, o mundo comunista, naquela discussão. A gente tem o Foreign Corrupt Practice, né, que é o nome da legislação em inglês, que é o ato de vedação a práticas de corrupção no exterior. Quer dizer, preocupação que as empresas americanas tenham aqueles valores de, né, que seguir na lei, não só nos Estados Unidos, mas também elas não colaborem com a instabilidade em outros países. A gente sabe muito bem que no primeiro momento pós-guerra, a gente tem algumas experiências americanas, né, que resultaram até em guerras,
que foram muito ruins. E esse tipo de norma, ela vem para isso. Né? Então, por exemplo, hoje o compliance ele surge, principalmente quando eu tenho essas multinacionais. Quando eu começo a dizer que eu vou aplicar meu dinheiro na bolsa. Né? E as bolsas começam a se interconectar. Por quê, Fernando? Porque se eu não tiver dentro da empresa voltada às normas de conformidade, eu vou sofrer uma sanção no meu país. E aí entra de novo aquela questão de levar o direito a sério. Sim. Se eu levo o direito a sério naquele país que está lá, o que é que acontece com aquele gestor? Ele vai sofrer uma sanção. No final das contas, como o Thiago bem colocou aqui, no final do dia, é uma pessoa que está ali. E o que é que acontece com essa pessoa? E aí eu gosto de pegar um exemplo micro para a gente levar para o macro. Uma questão exitosa que a gente teve, mas que demorou anos também para ser resolvida. Era uma prática muito comum no Ceará, o Clésio sabe muito bem, talvez o Thiago nem tanto, porque é mais novo, mas era muito comum em eleições terem mudanças drásticas na lotação de cargos com relação a professoras. Né? Se aquela, eu não quero dizer porque a gente tem um contingente muito maior de professoras no ensino fundamental do que professores, né? Esse ensino fundamental e aí você via uma mudança dessas pessoas de acordo com a questão política, o que vai contra justamente o diminutivo mnemônico que você usou do LIMP, né? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, tudo isso aí vai contra. Porque eu tenho uma política pública de educação, uma pessoa está conduzindo uma política pública de educação. Porque ela não votou comigo, eu vou tirar ela daquele local e jogar em outro. Então, aquela política pública que estava se desenvolvendo, ela foi quebrada. E durante anos isso aconteceu. O que é que aconteceu? A justiça, muito lenta. Mas, nesse caso, graças a Deus, tardou, mas não falhou. Né? Coibiu todas essas partes. Praticamente todos os casos de transferência foram coibidos pelo Poder Judiciário aqui do Estado. Então, essas práticas hoje, elas estão reduzidas, não é que deixaram de acontecer. Mas elas reduziram-se a um patamar que hoje é insignificante. Então, quer dizer, esse valor de conformidade, ele foi traduzido para a sociedade. Mas eu só consigo se tiver um empenho. E aí eu citei, o empenho do lado privado são esses selos. O próprio, eu adoro quando o setor privado, ele entende que ou ele toma para si, eu hoje advogo para uma entidade que para mim ela tem um protagonismo excepcional aqui em Fortaleza, que é o Sinduscom. Né? Então, o Sinduscom, em vários momentos, ele não espera o poder público. Ele provoca o poder público, né? E vai atuar de maneira conjunta. Nas mais diferentes questões, inclusive aquela questão que nós tivemos agora, né, lá na Serra de Guaramiranga. Então, você vai ver que em vários momentos. Porque em algum momento, o empreendedor, ele precisa empreender. Mas é óbvio que também que eu tenho que pensar no futuro. Eu tenho que empreender dentro das normas e eu tenho que fazer isso dentro do momento ambientalmente saudável. Ambientalmente saudável. E aí, isso vai no momento, né, que eu estou lhe dizendo, no Brasil, a gente, graças a Deus, a gente não está copiando os Estados Unidos, tem essa tendência de copiar os Estados Unidos. Tomara que a gente só continue copiando o que for bom e não o que for ruim. Eu até falei, que esqueci de mencionar, né? Porque a legislação americana que proíbe as empresas americanas de, né, entrarem em situações de corrupção fora do seu país, essa legislação ela está suspensa. Então, por exemplo, qualquer empresa americana que for pega em outro país, incentivando ou participando de atos de corrupções, ela não vai ter punição atualmente nos Estados Unidos. Essa norma está suspensa. Desde o governo Trump, desde o primeiro dia, naquelas normas lá, aquelas executive orders dele, ele suspendeu. Então, hoje o compliance está num momento muito ruim. E isso é importante porque a gente vê não só no caso do INSS, mas a gente vê no caso da Petrobras. A gente vê em qualquer outro caso em que envolve poderes. E aí que entra de novo aquela história que eu falei para vocês do capitalismo de laços. Né? E aquele exemplo micro da professora, foi o que eu disse, eu estou demorando demais para dar um exemplo nos grandes exemplos. Então, o judiciário nesse momento ele tem que entender que a sociedade precisa de uma resposta, eu tenho que tratar aquilo diferente, e aí entra num outro calo muito grande, né? Que é muito difícil o nosso servidor público que está no alto, né? Porque assim, a maioria dos servidores públicos, e aí, telespectador, entenda isso. A maioria dos empregadores, né, pagam salário, mas o empregador público ele paga bem. Mas a grande maioria dos empregados públicos não está ganhando o que você acha que está ganhando. É uma pequena casta. É uma pequena casta. E juiz, eu rogo o dia que a maioria dos juízes entenda de uma maneira, internalize isso, porque é uma maneira, inclusive, de valorizar a profissão e aumentar o salário.
Porque na hora em que o juiz ele entende que está dando uma resposta, está trabalhando a mais, está dando uma resposta ao jurisdicionado, eu duvido o jurisdicionado. Quando a gente tem um serviço bem feito, ninguém questiona a cobrança. Quando o serviço é bem feito, e aí, de novo, parar um pouco, o judiciário de uma maneira em geral, parar um pouco e fazer uma reflexão. Né? Será que tratar tudo como tudo da mesma maneira, né, nessa impessoalidade demais, será que eu não estou prejudicando a própria visão da sociedade privada no judiciário? Será que nesses casos não era para ter uma força-tarefa, ter um juiz designado? Vamos esquecer um pouco aí, né, é a questão da gestão mesmo, deixar a gestão ser um pouco mais fluida, designar para que esses processos corram mais rápido. E aí um exemplo que a gente tem, que eu gosto de citar, e independente do lado se você concorda ou não, é a condução do Supremo, nesse caso dos atos do 8 de janeiro. Quer queira, quer não, o Supremo encerrou essa semana as instruções. Todas as testemunhas foram ouvidas. Por que isso foi feito? Porque isso não foi tratado como um caso qualquer. A sociedade precisa de uma resposta. Se é para punir ou se é para absolver, eu não sei. Porque isso cabe à justiça. O que nós esperamos é que a justiça ela dê uma resposta no tempo adequado. E para isso ela tem que entender que não é só no 8 de janeiro. É no INSS, é no Mensalão, na Petrobras, é em todos os outros escândalos que nós tivemos. Pegou num ponto interessantíssimo, né? Que a gente pensa que as questões elas não refletem como um reforço, né? Porque mesmo que haja, né, a investigação, que tenha indícios, mas se a gente não vai até o final, ou se isso se arrasta ao longo do tempo, na verdade você está incentivando, é isso que você coloca, né? Exatamente. E aí infelizmente no Brasil, tá certo? Por essa demora, muita gente que cometeu um crime, aí a gente fala do INSS para fazer esse link, que é a apropriação indébita previdenciária. Às vezes o empregador não entende que aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é do servidor, né, do empregado, e ele se apropria. E aí a pessoa não entende o mal que ela está fazendo à Previdência, porque aquele dinheiro a Previdência precisava para ontem. A Previdência brasileira hoje, infelizmente, ela sofre com déficit. Independente se eu vou discutir se é justo ou se é injusto, não interessa. Eu tenho um fato em controvérsia que eu tenho um déficit. Todo o dinheiro que deixa de entrar, a Previdência vai tirar de outro local. Ou ela vai aumentar esse déficit. E isso é uma bola que vai afetar todas as nossas gerações futuras. Eu brinco muito que a minha geração vai ser a primeira geração que não se aposenta. Porque dadas essas crises do INSS, nós vamos ter uma dificuldade gigantesca de nos aposentar. E aí cada vez fica mais difícil se aposentar numa idade razoável. Né? A gente vai se aposentar, talvez a gente morra antes, porque se a gente for fazer aqueles cálculos, vai para 80 e tantos anos, você vai estar ali, né, na bengalinha. Né? Eu brinco muito, eu provavelmente, porque eu não continuo sedentário, mas as pessoas que estão seguindo a dieta do Cristiano Ronaldo talvez sobrevivam melhor. Não brincando, porque essa semana eu vi que tinha essas propagandas, né, do Cristiano Ronaldo, fica até 100 anos com a juventude garantida e tal. Infelizmente, todo o caminho inverso. Tiago, eu queria fazer aqui uma provocação com você, trazer aqui para um diálogo com os nossos ouvintes. Eu espero muito um dia, né, estar assistindo nas disputas eleitorais para os municípios, eu estou colocando aí para a política de um modo geral, que a gente não escute aquela frase, eu vou combater a corrupção, mas que a gente discute, eu vou implementar tal serviço, tal política, eu vou agir dessa forma para gerar transparência, eu vou fazer isso para trazer, né, a participação da sociedade, para fiscalização aqui que a gente tem essa transparência de fato efetivada. Quer dizer, esse sonho meu é possível ou eu estou aqui delirando? A gente teria possibilidade de um candidato ao executivo de qualquer ordem, do município de menor porte à presidência, e chegar e nos trazer assim, eu vou parar só com mero discurso, mas eu vou trazer propostas concretas. Aqui, olha, está aqui o que eu trago para vocês, essa técnica. A gente tem possibilidade de um dia sonhar com isso, ver isso concretizado? Sonhar a gente sonha. Mas... eu quero crer que sim, viu, Clésio? Porque eu sou um otimista por natureza e pretendo continuar assim. Porque não que a gente não visualize ou não observe determinados fatos, mas eu acho que isso facilita
a condução do nosso dia a dia, né? Mas se a gente escutar isso, aliás, primeiro ponto, né? Eu espero que sim, e acho que isso é possível, mas como a gente falou lá no início, a gente vai ter uma série de coisas aí para fazer, tem um dever de casa aí bem denso, bem complexo. Fazendo agora pensando no futuro. Exatamente. Né? Mas existem ações que eu poderia pensar agora mais urgente? E aí é onde a gente vai chegar, né? Quando a gente escutar, quando escutarmos algo nesse sentido, né? Eu vou combater corrupção, a gente tem logo uma pergunta que vem em seguida. É o como. Como? Né? Isso tem que vir. Como? Porque eu vou combater a corrupção, há anos a gente escuta isso. Eu vou combater a corrupção. Fulano, Cicrano e Beltrano. Mas, como a nossa reflexão é muito mais técnica aqui, esse como é mais importante para a gente, né? O Fernando levantou o ponto da continuidade, inclusive aquela continuidade que está ali no setor público, mas está no setor privado também, né? A continuidade, as ações não podem parar porque houve uma troca de um titular de um determinado poder, etc. E isso também está lá no âmbito privado, né? E não é só no direito, ou só no direito empresarial, inclusive em outras ciências, a contabilidade, o princípio da continuidade da atividade empresarial, o princípio da preservação da empresa, que é algo bastante importante, que mais uma vez a gente conecta aí com o público. Porém, o que eu percebo aí, e aí tentando responder o como, e fazendo uma analogia à ideia de compliance, eu acho que um dos primeiros pontos que inclusive é bem esclarecedor, lá no compliance a gente tem uma ideia que é o comprometimento da autogestão. É um dos elementos essenciais de um programa de compliance, né? O Turn at the Top. Se não houver um comprometimento da autogestão, não adianta. Não adianta quem está abaixo dessa autogestão fazer o que for, porque tem que partir de cima para baixo, do topo para a base, né? Então, a começar daí. Mas aí a gente volta para aquela ideia de gestão de risco, prevenção. Né? Se você tem que prevenir, e aí educação, treinamento, discutir esses aspectos dentro do ambiente público, e aí o que a gente pode pescar e pegar no âmbito privado é exatamente todas essas ideias do que a gente tem no compliance. Porém, eu sei, logicamente, que aqui a gente não está falando de algo simples. Nem de longe é algo simples. E envolve inclusive uma mudança de cultura. Né? Essa educação, ela vai desembocar lá na frente na cultura. A gente tem que fazer uma cultura voltada para isso. Então, quando a gente vai para a ideia do como, alguns pontos importantes seria exatamente trabalhar o que a gente já vinha falando, a prevenção. E como é que se trabalha essa prevenção? Educando para isso. Fazendo planejamento para determinadas ações, tentando não só prevenir, mas a gente monitorar isso. E aí um ponto importante, quando a gente fala de monitoramento, principalmente no âmbito público, a ideia dos canais de denúncia, né? E aí mais ou menos como se fosse fases, né? A gente tem um preventivo, mas a gente tem que monitorar, e para a gente monitorar, a gente tem que proporcionar em que a gente consiga monitorar, fiscalizar e, inclusive, proporcione que pessoas denunciem determinadas atividades. Aí só que entra um outro ponto bem importante, que toca um pouco ali naquilo que o Fernando falou também, que é aquele denunciante, muitas vezes, se denunciar, ele vai sofrer uma retaliação. E aí, como é que esses canais de denúncia vão acontecer? Não pode acontecer de qualquer maneira. Então, a gente tem aqui alguns aspectos bem importantes que a gente precisa observar para que essa ideia mais geral de combater a corrupção saia, de fato, do discurso e seja, de fato, implementada. E eu entendo hoje, fazendo algumas releituras de algumas coisas que eu já li ao longo do tempo, que a gente consegue, sim, pegar aspectos do âmbito privado, do setor privado, e não quer dizer que é porque ali está tudo lindo e maravilhoso. Não, nem de longe, tem muita coisa para melhorar também. Só que coisas que foram funcionando ao longo do tempo e trazer isso para o ambiente público, para o âmbito público, e de uma forma a você tentar ali... Já aqui para reforçar, quando eu olho para o setor privado, eu penso o seguinte: lá tem alguém que colocou o seu capital. Sim. Certo? O seu capital.
né? E aí ele tem uma preocupação enorme. Eu vou, a partir disso, gerar um produto ou um serviço e eu quero remunerar. Então, eu preciso do meu lucro lá no final. Então, ele vai, obrigatoriamente, ele vai ter que ter um controle disso tudo, do que foi comprado, dos pagamentos realizados. Qual é a dificuldade que eu fico olhando da gente trazer essa gestão afinada para o serviço público? Exatamente. E é engraçado que o Milton Friedman dizia, né? Aí tocando na ideia do lucro. A função social da empresa é dar lucro, pronto, acabou. Né? E é talvez por isso que a gente seja tão atento, principalmente iniciativa privada, a como a gente vai empregar esse capital para ter um retorno otimizado. Né? Uhum. Por que não olhar isso para o setor público? Porque a gente precisa otimizar os recursos do setor público. Quando a gente vê uma situação como essa que aconteceu aí do INSS, o que a gente vê é exatamente o caminho inverso. Isso. O Fernando estava levantando aqui uma falência. Não é isso? Ele disse, olha, esse mau uso vai levar a falência. Sim, né? eu concordo. Isso a gente no futuro, e não é no futuro muito longo não, é no futuro breve, no futuro próximo, menos que médio prazo, vamos dizer dessa forma, para ser bem exagerado, sim, a gente vai ter reflexo disso. Então, assim, eu particularmente nunca, e agora mais do que nunca, não espero nada da Previdência. Eu faço a minha ideia de Previdência, né? Então, assim, mas isso não é o que é palpável, né? Não é o que se espera, né? A gente tem muita gente em outras realidades, muitas pessoas em outras realidades, inclusive precisa disso. Então, assim, tentando resumir e sistematizar, a gente tem sim alguns aspectos e eu entendo que a gente pode sim olhar para alguns aspectos, alguns elementos essenciais da ideia de compliance, do dever de conformidade, os seus eixos ali do compliance e transcender isso para o público de uma forma a otimizar os recursos, atividades e evitar determinadas coisas. Mas um ponto aqui é muito importante, a gente não pode tão somente reprimir, a gente precisa prevenir, né? A gente precisa trabalhar o preventivo, é exatamente a ideia da gestão de risco. Não pode chegar apenas, e aí eu não vou nem entrar no cenário do aspecto do judiciário, etc. Eu quero algo antes disso, eu quero evitar, inclusive, né, na minha concepção aqui, nessa reflexão que eu estou fazendo, é evitar que chegue lá. Beleza, se chegar, vamos responder à altura, mas vamos evitar de chegar lá. Como é que a gente resolve isso? Né? Então, a maneira que eu entendo é exatamente trabalhar essas atividades preventivas, gestão de risco, uma educação mais trabalhada nesse sentido e utilizar ali alguns elementos essenciais que a gente vê na ideia do compliance. Perfeito. Fernando, não está faltando um pouco mais da participação da sociedade nesse controle? Agora também com a outra provocação, né? A gente tem, vou fazer aqui, aproveitar que o Tiago fez várias analogias, eu vou fazer uma outra, né? Condomínios bem organizados, os condôminos recebem frequentemente, né? Aliás, o bom condomínio ele entrega ao final de cada mês, né? A prestação de conta. Aí você olha aquilo ali sem ser versado em contabilidade, você vê que tem receita, vê que tem despesa, verifica que teve ali, ou tem saldo, ou tem débitos a pagar, e como é que está previsões e tal. Consegue fazer uma leitura razoável com um mínimo de escolaridade. Lamentavelmente, a gente, quando vai nos instrumentos públicos, desde aquele que é a transparência lá dos legisladores, ao das organizações, né, e com maior complexidade, a gente não consegue ter um relatório executivo simples desse. Essa dificuldade, ela é técnica ou é uma dificuldade aí de outra ordem? Né? É possível a gente hoje ter, com tanta inteligência artificial, será que a gente não consegue fazer um documento acessível, né? Eu tenho uma frase que ela é frase popular, não é minha. Sempre digo que quem quer algo, faz. Quem não quer, dá desculpa. E aí, Clésio e Thiago, eu acho que a questão, como o Thiago colocou, é muito importante a gente realmente conseguir chegar aí na prevenção, como você disse, eu preciso prevenir. O problema é que a maioria das pessoas só vai pensar na prevenção quando ela sentir um medo. Quando ela saber que isso tem algum aspecto, tem alguma coisa na vida real. A minha vida vai mudar como? A minha vida pode mudar nada. Eu me meti num escândalo desse, eu cometi um crime de apropriação indébita, como alguns, né, empresários famosos aí, tá certo? Tem um empresário famoso desse lá do Sul que o cara foi condenado 2 vezes,
né, valores altíssimos de apropriação indébita previdenciária, e a pessoa está aí na política, aparecendo em tudo que é mídia, e eu lhe digo, por que isso? Porque está solto. É uma questão de valor hoje em dia, né, como o Thiago colocou. Mas assim, para eu poder ter esse valor, a sociedade precisa entender qual é o peso desse valor, né? E eu brinco às vezes, porque assim, é óbvio que nada pode ser feito só com base no medo. Mas eu tenho que saber que em alguns momentos, a corrupção ela é tão grave quanto um assassinato. E na hora que eu entro assim, na hora que eu entendo isso, eu internalizo isso, fica muito mais fácil convencer a alta gestão, por exemplo, que o Thiago falou, vou convencer a alta gestão. Mas o cara vai dizer, convencer por quê? O dinheiro que eu tenho, eu vi até uma crítica aí desses ensaístas, né, que comuns desses hebdomatários nossos, né, o cara dizendo assim, mas fulano é da Casa de Bilhões, e toda vez que eu estou falando de Casa de Bilhões, com certeza ela é inocente, quer dizer, a gente já está tão assim, descrente do sistema, de uma maneira que a pessoa, quanto mais rica eu sou, mais eu me afasto de uma punição por aquilo que eu causei, né? Então, eu acho que é um processo que ele se retroalimenta. E aí, te respondendo, por que eu não tenho essa prevenção? Por que eu não tenho uma folha dessa simples? Porque isso está na Constituição. Isso está na Constituição, isso está muito claro. Questão de eficiência, transparência. Na hora em que eu falo de transparência, eu tenho que ter acesso a isso. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho uma punição. Isso não é dentro do que se preocupa. Hoje a gente está preocupado com algumas coisas muito mais sérias, né? E a gente não olha para isso, mas foi o que eu disse, o exemplo micro, ele vira o macro. Porque às vezes a gente pensa o caso, como eu falei de novo, o caso das professoras. Olha, eu não vou mais mexer em nenhum funcionário não, porque se eu mexer, eu já sei que eu vou receber uma ação de improbidade, eu vou perder meu direito político, eu vou sofrer tal sanção, e aí não interessa. Eu vou perder o meu cargo, eu não quero perder. E aí de novo eu convenço a autogestão privada, autogestão pública. Eu preciso dizer como eu estou gastando. É uma questão de transparência. E aí, Clésio, isso não é um problema do setor privado no Brasil, ou do setor público no Brasil. É também do setor privado. E aí o caso mais, para mim, marcante é o caso da Americanas. Sim. O caso da Americanas, eu tinha, em tese, um mercado... Assim, sempre defende que o mercado deve se autorregular. Mas, aí é que está, até que ponto o mercado ele pode ficar sem um sistema de freios e contrapesos? Até que ponto eu posso deixar? E aí, no caso da Americanas, mostrou pra gente que, infelizmente, daquela forma, não deu certo. A quantidade de pessoas que investiram dinheiro na Americanas, que a Americanas é uma sociedade anônima com ações em bolsa, acreditaram na empresa porque eu acreditei que estava tendo lucro. Quantas empresas, assim, para mim o problema não é na Americanas, o problema são aquelas empresas famosas que auditaram as contas da Americanas e não encontraram os problemas que estavam lá há décadas. E aí a gente tem uma quebra de confiança no setor privado, que o setor privado ainda não entendeu, porque assim, eu sempre cito isso, é o caso do Collor. O Collor acabou com a poupança no Brasil. Eu e você, nós somos dessa época. A gente via as pessoas poupando, todo mundo botava e comprava à vista. A gente poupava para comprar. Isso tinha todo um aspecto pedagógico de empreendedorismo, de eu poder poupar, de eu não me endividar, de eu saber o quanto eu devo gastar, certo? E isso foi embora porque o Collor acabou. A quantidade de empresas, por exemplo, o Collor acabou com a indústria brasileira de games. Eu adoro ver games, jogo até hoje com meu filho. Mas o Collor acabou. Tem um documentário em podcast, um rapaz do nosso, que inclusive ele, maravilhoso, do ponto de vista histórico perfeito, ele narra toda a decadência. Ele tinha uma indústria assim, que estava indo internacional, etc, e que acabou. Por quê? Porque a gente precisa de novo dessa segurança. Eu preciso no setor público, eu preciso no setor privado. O setor privado ainda não entendeu, aqui no Brasil, o quão ruim é para o pequeno investidor e para o médio investidor investir em empresas no Brasil. As pessoas estão cada vez mais reticentes, né? E é um problema que a gente tem. E seria essa minha colocação, já pela hora. Hoje nós estamos aqui com o tema É Possível Combater a Corrupção. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento e conosco aqui estiveram presentes nesse debate o professor Fernando Veras Bezerra, que é advogado, professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza,
e trabalha com a disciplina de Direito Processual Civil e Processo Tributário. E também o professor Tiago Andrade, que é advogado e professor do curso de Direito da Unicristos e da pós-graduação da Unifor Unicristos e com experiência em Direito Corporativo. Agradeço aos senhores e deixo aqui a palavra aqui com vocês para a gente, lamentavelmente, encerrar o programa. Vou só fazer uma pequena parte, só para deixar claro, também agradecer tanto ao meu empregador Unifor, ao meu empregador lá no escritório, né, o escritório lá é Amaral, agradecer aos donos lá por me cederem esse horário de poder estar aqui com vocês, né? Para deixar registrado essa cortesia. É bom. É bom sempre, né? Mas agradeço demais, Clécio. Estamos aqui à disposição. Estou lhe devendo aqui para a gente discutir essa reforma tributária. Tá ótimo, tá ótimo. Tiago. Eu do mesmo modo, obrigado mais uma vez, Clécio, pelo convite. Foi um prazer participar desse momento, né? A única situação ruim é que acaba, né? Porque aqui a gente poderia passar muito tempo conversando, porque tem diversos aspectos. Eu fui, inclusive, anotando algumas coisas que acabei nem falando. O Fernando levantou aí alguns pontos que era para eu falar. Mas é ótimo porque, inclusive, fica aí para um segundo momento, né? Vem uma versão 2. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar desse momento e estou aí à disposição para próximos encontros como esse, tá? Não se preocupe não, que escândalos ainda virão. Com absoluta certeza. Pois, agradeço a todos e convido aí para assistir e compartilhar o programa, né? Para que a gente tenha aí uma discussão sobre esse tema muito mais ampla, né? Grato a todos.